Olá, olá, maravilhosos, todos que estão por aqui. Olá, olá, sejam muito bem-vindos para esse tema mais uma vez gostoso que está dentro da nossa jornada Acreditar e Amar para Mudar, esse aquecimento dessa jornada. Sim, por quê? Porque nós estamos fazendo um caminho, um caminho, uma rota para sermos livres e felizes. Na verdade, para retornar aquilo que nós somos, livres e felizes, porque essa é a nossa verdade. Então, já sejam muito bem-vindos por aqui, já vou pedindo que vocês já, à medida que forem já entrando, já vai compartilhando e chamando mais gente, que hoje nós temos um tema muito gostoso. Sim, isso mesmo, nós precisamos acordar para essa maravilha que já existe na nossa vida, já existe no nosso dia a dia. E o tema de hoje é muito importante para isso, é muito importante, isso mesmo. Então, muito bem-vindos por aqui. Isso, vamos lá. Que todos venham, vamos entrar nesse tema. Bom dia, vai entrando, gente. Vamos aqui, vou desejar quem está entrando e não me conhece, né? Então, meu nome é Wagnilda Lúcia. Esse Lúcia é o meu sobrenome de batismo muito querido, muito amado, que eu assumi justamente depois, quando eu assumi o meu Lúcia, reassumi o meu Lúcia, né? Na minha celebração, na missa, onde eu fiz as minhas promessas perpétuas como folclorina casada, e eu tive essa inspiração de assumir, porque quando criança eu usava esse sobrenome Lúcia, né? Que é um sobrenome de batismo e que significa luz, né? Quando criança, eu sempre escrevia Wagnilda Lúcia Alves Pereira, que era o meu nome de solteira, né? E depois, óbvio, adolescência, o nome é um grande demais, parei de usar, e depois, quando eu revisitei isso, né, peguei vários papéis, vários documentos, né, para mandar para Roma, para todo o processo das minhas promessas perpétuas, eu entrei em contato de novo com esse Lúcia, e para mim foi um presente especial. Então, por isso, meu nome é Wagnilda Lúcia, eu assumi aqui justamente nesse perfil também, porque eu sinto que essa também é a minha missão, é a nossa, de todos nós, né? Viemos a esse mundo para sermos luz, né? Livres e felizes. À medida que nós somos e vivemos a nossa essência como livres e felizes, obviamente não tem como acender uma vela e ela não iluminar, não tem como acender um pavio e ele não iluminar. Então, é sim o nosso manifestar sempre, né? Mas isso me lembra muito, isso me remonta muito a minha essência, então eu decidi assumir também no meu perfil esse nome, Wagnilda Lúcia, esse sobrenome Lúcia, né? Que me relembra sempre da minha essência. Mas esse bate-papo informal aqui no começo é só para dar tempo para o pessoal ir entrando e dando bom dia, e participando. E então, agora, devidamente apresentada, eu vou começando já, né? Já vou começando com o nosso tema de hoje, que é um tema dentro dessa jornada, que é o pecado, né? Nós, como católicos, vivemos muito, né? Nos deparamos muito com essa palavra e com essas atitudes, com essas ações dentro de nós, né? Muito bom dia, lindona, Marilinda. Então, para nós católicos, essa palavra pecado é um peso, muitas vezes, olhado até como um peso muito maior do que ele realmente tem, né? Mas é uma palavra que está constantemente no nosso dia a dia, né? E aqui eu vou, no tema de hoje, eu vou começar, lindona, outra lindona. Eu vou falar o que é, né? O que é essa palavra pecado, né? Aqui a gente diz, é um estudo que eu já tinha, esse estudo eu já havia feito ele lá nos meus 17 anos,
quando eu já, né, dava cursos de crisma, dava cursos de catequese, enfim, dentro da igreja, né? E eu fiz esse estudo e depois, claro, né, reforçando isso depois de adulto, quando eu fiz teologia, mas eu quero, inclusive, já começando aqui dizer que todos os meus conteúdos que eu coloco aqui, que eu manifesto aqui, os meus conteúdos dentro da Igreja Católica, dentro da minha intimidade com Deus, dessa verdade que nos habita, de forma alguma tem a intenção de ser aqui curso de teologia, curso de religiosidade, não. Aqui nesse perfil, e ali está na minha bio, né? O meu objetivo é te ajudar cada vez mais a ser livre e feliz em Deus, porque essa é a nossa verdade, essa é a sua verdade. Ser livre e feliz em Deus é a nossa verdade. Então, a minha missão aqui é clarear cada vez mais para todos nós todas as coisas que nos impedem de viver aquilo que somos, né? E nós temos milhares de coisas que nos impedem de ser aquilo que somos. E dentro da nossa Igreja Católica, né, eu gosto de dizer que eu estou justamente o meu carinho de focar um pouco mais esse conteúdo para todos os meus irmãos, né, todos os meus irmãos dentro da Igreja Católica, é justamente esse amor, porque é daqui que eu nasci, é daqui que eu vim, é isso que eu respiro, né, mas é óbvio que isso é uma verdade para todas as pessoas, né, todas aquelas que já querem acordar justamente para essa verdade que elas são livres e felizes, né, essa verdade que Deus habita, as ama imensamente, nos ama imensamente, e que nós somos uma manifestação desse Deus maravilhoso, né, que está aqui, que quis que cada um de nós, né, eu, a Pauline, a Mari, todos nós fôssemos aqui nesse mundo a face de Deus com o nosso nome específico. Eu sou a face de Deus, Wagnilda, aqui no mundo, e cada um de nós também, né. Então, que delícia, vão sendo bem-vindo também. Então, eu gosto, né, essa é a minha missão, esse é o meu desejo, né, de manifestar, de abrir, de nos acordar, de nos relembrar a cada momento presente. Não, inclusive ali, ó, meu cachorrinho maravilhoso também latindo ali, vocês devem estar ouvindo, né, o Watson também, para mim também faz parte também dessa manifestação, todas as coisas, né, ao nosso redor, é a manifestação de um carinho maravilhoso de um Deus que nos ama constantemente, né, a cada momento presente, Ele está dentro de nós, nos relembrando disso. E o tema de hoje, então, é justamente o pecado, que significa também errar o alvo, né? Esse é, como eu estava dizendo, é um estudo, né? Um estudo que eu fiz. Eu vou trazer aqui alguns termos, né? Alguns termos técnicos para nos ajudar a entender por que é isso, né? O pecado que vem do hebraico, né? Que vem do grego. Essa palavra, ela significa errar o alvo, né? Mas se o pecado, que é isso que a gente convive, né? Que a gente aprendeu há quanto tempo, é errar o alvo, como fazer para acertar? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, inclusive vamos sair com uns exercíciozinhos aqui no final dessa aula, para começar, ou continuar, né, a Roberta, que está aqui, alguns que estão aqui, a Mari, né, continuar, se quiser, óbvio, porque também já estão nessa caminhada, né, de viver, aliás, essa caminhada nossa é o resto da vida, né, de encontrar a cada dia mais todas as ferramentas, né, que a gente consiga nos relembrar, essas ferramentas fáceis que nos ajudam a relembrar a todo instante que nós viemos ao mundo para sermos livres e felizes. Essa é a nossa essência, essa é a nossa verdade, né? Então, trazendo um pouco mais isso, lindona, trazendo um pouco mais para... Então, vamos para o estudo. Vamos aqui tomar um chazinho. Para aquecer a garganta e vamos ao nosso tema. Então, o pecado, a palavra pecado, a origem dela vem do grego e do hebraico.
Vem do grego e do hebraico com o significado de errar um alvo, um objetivo determinado. Lá quando na minha juventude, a gente tem uma passagem nos Salmos, né, que diz que o arqueiro, né, ele vivia com a sua aljava, né, vou falar algumas palavras aqui, talvez estranhas no nosso vocabulário, mas enfim, tá na Bíblia, né, e a gente, quando o jovem, falava muito isso. Aljava é aquele, a embalagem, digamos assim, né? Seja bem-vinda, linda Catarina. A aljava é o formato onde o arqueiro guardava as suas flechas, né? E o arqueiro, ele fazia um exercício constante para acertar o alvo, né? Porque antigamente, graças a Deus hoje não tem mais isso, mas antigamente também, enfim, antigamente eles jogavam arco e flecha, né? Para matar os animais, enfim. Então os arqueiros, eles sempre treinavam, né? Diariamente eles treinavam para acertar o alvo, né? Não sei se vocês se lembram, o arqueiro, quando ele joga a flecha naquele exercício de acertar o alvo, tem aquele alvo que é o pontinho central, né? Então, um círculo maior, um círculo menor, outro círculo menor, outro menor. Oi, Rafaela, seja bem-vinda também. E o alvo é justamente o centro, né? Acertou o alvo é aquele centro principal, né, daqueles círculos, né, daquelas bolas de círculos, que então o arqueiro, ele pegava a sua flecha e mirava ali naquele alvo. E quando ele errava o centro principal, aquela bolinha principal, quando ele errava aquilo, se dizia que ele cometeu um pecado, né? Então, isso nós temos aqui em várias linguagens, né? Eu trouxe aqui até algumas outras que diz, né? Olha o que significava também a armátia em grego, que também é pecado, né? Que significa em grego amártia. Pode ser até que eu tenho alguns irmãos, alguns amigos, né, também que conhecem essa linguagem, pode estar me ouvindo aí, reforçando, ou até me corrigindo a forma de linguagem, né, de ler. Mas a amártia em grego, ou amartia em grego, significa equívoco, falha, avaliação, erro no alvo. Né? Nas tragédias gregas, o erro é o causador da catástrofe, que determinava o destino final e provocava sofrimento. Então, esse era o pecado, né? O arqueiro jogava a flecha e não acertava o alvo, né? Então, nós trouxemos para todo o nosso dia a dia essa palavra pecado, que significa justamente a essência, né, do grego, a etimologia dele, né, então veio do hebraico, do grego, então toda essa etimologia que fala justamente que significa isso, com essa palavra pecado, né, e também eu trouxe também nosso próprio catecismo, né, trouxe aqui, volto a dizer, né, de forma alguma que o meu desejo é de falar de teologia ou falar de religiosidade, por mais que eu seja formada também para isso, né? Eu fiz teologia, mas aqui nesse perfil o meu desejo sempre constante é de trazer cada vez mais subsídios para ajudar o que já deram certo na minha vida, que já deram certo na vida de várias pessoas, e ajudar cada vez mais as pessoas a serem livres e felizes, a voltarem a viver a sua essência, que é a essência livre e feliz que existe dentro de cada um de nós, né? Então, trazendo ainda também dentro do catecismo nosso, da Igreja Católica, lá no artigo 8, né, no 2º parágrafo, diz que o pecado é uma falta contra a razão, uma falta contra a nossa verdade, um erro
com relação à nossa verdade. Uma falta contra a consciência, é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus, com o próximo, ou seja, a mesma coisa, né? Então, o pecado nada mais é do que errar aquilo que é a nossa essência, é um erro com relação à nossa essência. A nossa verdade, a nossa essência é sermos livres e felizes em Deus. Nós somos a manifestação de Deus. Eu digo livre e feliz para dizer duas palavrinhas só, né? Mas quem não viu ainda a aula passada, que eu falei na sexta-feira, acho que foi na sexta, mas enfim, veja aqui que tem ela aqui. Quem não viu na aula passada, percebeu ali na aula passada, eu disse um pouco mais de toda a manifestação de Deus, né? Deus é abundância, é plenitude, é alegria, é a plenitude do amor, né? E o amor em tudo aquilo que ela se manifesta em positivo. Então essa é a manifestação de Deus. E eu gosto de dizer livre e feliz, porque é o que mais amor, né? Que muito se adapta com a minha realidade, que esse é o desejo e é a manifestação da minha alma, né? Ser livre e feliz. E eu tenho certeza que isso é uma verdade de todos nós, né? Então, aqui, para sermos livres e felizes, se eu for dizer, o pecado é toda vez que nós desejamos profundamente fazer tudo de bom, né? Fazer tudo aquilo que a gente tem desejo de fazer, mas a gente acaba errando. A gente acaba errando algo. A gente quer. Se eu fosse resumir, eu dizia, a gente quer amar, mas erra o alvo. E, óbvio, errando o alvo, a gente comete um pecado, né? Então, a ideia desse bate-papo de hoje sobre o pecado é para justamente nos dar algumas pistas de algumas coisas que a gente pode acertar esse alvo, né? A gente conhecer um pouco mais por que é que a gente acaba caindo no mesmo buraco, que é o pecado, né? Por que é que a gente tenta amar, seja o marido, seja o filho, seja no trabalho. E aí quando a gente vê, puf, nós estamos xingando a pessoa, ou estamos acabando fazendo mal para ela, ou não fazendo bem, que a gente gostaria de dizer, que já São Paulo, né? São Paulo dizia isso já naquela época, né? Por que é que nós não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos? Por causa do pecado. E aí ele, no sentido, ele diz, né? Porque nós erramos o alvo. Porque nós tentamos fazer, mas acabamos errando o alvo. Então, o tema de hoje é também para a gente ter um outro olhar sobre isso, para a gente saber como que a gente pode transpassar isso, né? Que é o tema de hoje, né? Como acertar o alvo? Se o pecado é errar o alvo, como que a gente faz para acertar, então? Então, o tema de hoje é para dizer isso. E é muito importante dentro de uma caminhada que a gente faz, que a nossa vida é uma eterna caminhada, né? Dentro dessa caminhada, se a gente tem vários pontos que a gente não está acertando o alvo, é importante a gente acordar para isso. Porque, vou te dar um exemplo, né? Como um exemplo, fomos esse final de semana para São Paulo. Fomos celebrar né, com meu filho o aniversário dele, na sexta foi o aniversário dele, e no sábado foi o meu aniversário de casamento, meu e do meu esposo, né? Nós fizemos 39 anos de casado e meu filho fez na sexta 38 anos de vida, né? Já começamos com essa bênção, né? 3 meses depois, e realmente uma grande bênção de vida para nós, que foi o Thiago. E continua sendo, e a Pauline também, que está aqui nos assistindo. Mas, enfim, trazendo para o que eu estava dizendo, nós fomos para São Paulo esse final de semana. E óbvio, nós tivemos que escolher um caminho, e eu gosto muito de ir por Jaguariaíva, que é uma estrada muito mais tranquila, é muito mais calma, menos caminhão, enfim, para termos uma viagem mais tranquila, mais harmoniosa, mais cheia de amor, tudo tentando, né? A nossa tentativa é sempre acertar o alvo, que é viver no amor conosco mesmo, viver no amor com as pessoas, né? Então, nós escolhemos, vamos por Jaguariaíva, que é uma estrada melhor e tal, mas saber, né, que no caminho de Jaguariaíva, nós temos 2 horas e meia sem posto.
porque são 6 horas de viagem. E dentro dessas 6 horas, 2 horas e meia sem imposto. Então, quando a gente vai saber que que nós temos essa falha, a gente poderia dizer, né, no caminho, que é 2 horas e meia, quase 3 horas sem imposto, sem uma oportunidade de reabastecer, porque precisamos, sem a oportunidade de ir no banheiro, enfim, porque a gente traz água e suco, tudo para levar da viagem. Sabendo disso, a gente se preparou, né? Então a gente olha no mapa, vê qual o último posto que tem antes dessas 2 horas e meia, até para a gente se precaver, né? Essa é a importância da gente entender um pouquinho mais sobre esse tema pecado, né? Que nos faz errar o alvo. É você olhar para aquilo, olhar com amor, olhar com carinho, olhar com atenção para aquela área, né, que de repente você está cometendo um pecado, que você está errando o alvo, que você não está conseguindo ser livre e feliz naquela área, seja a área profissional, financeira, dos relacionamentos, saúde, enfim, seja qual for a área que você esteja pecando, errando o alvo, né? É importante nós pararmos e olharmos para aquela situação com um olhar de amor, de acolhimento, para você ver como que você vai se conduzir na sua estrada para ser feliz, porque é para isso que nós viemos aqui nesse mundo. Então, se nós paramos e olhamos na estrada, olha aqui, ó, aqui tem um posto. O último posto a gente chamou, né, o Vale da Fome. O último posto antes do Vale da Fome, antes de poder parar, né? O último posto é esse. Então, a gente vai parar nesse posto, mesmo que ele seja do lado contrário, a gente vai parar nesse posto, vai reabastecer, vai no banheiro, tarará, e depois retomamos. E nós fizemos isso assim nesse final de semana e foi super tranquilo, bem diferente da viagem anterior, como que a gente não sabia dessa realidade e a gente ficou, né? Não, e eu apertada, né, para ir no banheiro, fiquei, não, deve estar aparecendo, deve estar chegando um posto, deve estar, não, logo, não é possível, deve estar. E eu fiquei assim 2 horas, para dizer a verdade, quando a gente tá apertado, fiquei 1 hora, vai estar. Daqui a pouco vai aparecer um posto, daqui a pouco vai aparecer um posto e realmente não apareceu e a gente teve que entrar numa cidade porque na estrada não tinha posto, né? Então, o objetivo de entender um pouquinho mais sobre como os nossos erros, né? Os erros do alvo, que é o nosso objetivo aqui na vida, que é ser feliz. Então, o objetivo de olhar para os nossos pecados, daquilo que a gente erra, é justamente para entender, olhar para aquela coisa ou para aquele erro com amor e perceber como que a gente pode consertar, assim como a minha estrada, a nossa viagem para São Paulo foi muito mais tranquilo dessa vez, porque nós acertamos o alvo nesse quesito, olhar para a estrada, parar no momento certo e depois acabar de chegar, chegamos em São Paulo tranquilamente. Então, por isso a importância da gente entender quais são os pecados na nossa vida que estão nos impedindo de vivermos a liberdade e a felicidade, de vivermos no amor, de vivermos em plenitude com Deus. E quando eu digo plenitude com Deus, gente, estar em plenitude com Deus é estar em quantidade maior, em conexão com Deus. E isso daí, gente, eu quero cada vez mais, assim como eu estou falando aqui sobre o pecado, tirando esse peso moral de culpa que nós aprendemos na nossa infância sobre o pecado, né? Que é como se fosse eu trocando o nome aqui, é como se fosse um fardo, né? Fosse um fardo pesado que a gente tem que carregar pro resto da vida. Não, é apenas um erro de alvo. E aqui meu colar caiu, né? Então, eu vou agora acertar o alvo, acertando aqui o meu colar. Acertei. Então, o objetivo de olhar para as áreas da nossa vida onde a gente está pecando é justamente para que a gente possa tirar esse pecado, esse erro, olhar por que é que nós estamos errando, olhar com carinho para nós, onde que é que nós estamos errando o alvo, para que a gente possa curar, tirar da estrada,
para que a nossa vida de conexão com Deus seja mais permanente. Porque viver em Deus, mais permanente em Deus, nos dá essa liberdade, essa felicidade. Porque quem já me viu aqui falando, a nossa vida, né? Às vezes eu digo que nós temos um tema que eu acho que já vou falar sobre isso, que é o sofrimento, né? Ah, mas como assim? A gente vai ter viver livre, ser livre e feliz é viver sem sofrimento? Gente, a dor é uma realidade. Por quê? Porque a dor é uma passagem. Não é o tema de hoje, mas eu só vou dar um teaser aqui, porque nós vamos falar sobre isso, né? A dor é uma passagem. Porque nós acostumamos tanto fazer, como eu diria, né? Então, assim, ainda trazendo para essa analogia da viagem, se a gente acostuma tanto a passar por uma mesma estrada, né? Que está cheia de buraco, ou então uma estrada que não nos dá uma liberdade, né? Oi, Sil, seja bem-vinda também, que nos dá essa... se a gente acostuma sempre com aquele erro, né? Depois, para mudar isso, nós precisamos primeiro de uma decisão, nós precisamos parar, olhar para aquele erro que estamos fazendo, olhar com amor para aquele erro e começar a tirar as coisas que nós já aprendemos daquilo. Então, essa passagem, ela causa uma dor. Quando nós paramos e queremos mudar algo que não está bem dentro de nós, normalmente, né? Você já estava tão acostumado com aquele fluxo na sua vida, né, que você estava vivendo, mesmo que seja um fluxo ruim, mesmo que seja algo que não seja viver plenamente no amor, mas você já estava acostumado com aquilo, e quando você, não, decidi, eu quero mudar a minha vida para ser livre e feliz, eu quero mudar a minha vida para viver a minha essência. Então esse parar e mudar causa uma dor, né, causa uma certa dor, causa uma certa incômodo. Então isso é natural, nós estamos aqui nesse mundo, então realmente as dores, elas estão aqui nesse mundo só como servas da nossa felicidade, eu diria, né? Elas estão servas da nossa plenitude, a gente viver plenamente em Deus, porque a dor, o sofrimento, as doenças, a maioria das nossas doenças, elas acabam sendo uma consequência, mesmo que inconsciente, tá, gente? Eu não quero aqui com essa fala colocar peso em cima de ninguém, pelo contrário, é justamente tirar os pesos para que a gente possa olhar com um olhar de amor para nós mesmos, né? Mas às vezes nós aprendemos a viver de uma certa forma desde a nossa infância, que nós aprendemos que aquilo mesmo que seja errado para a nossa vida, nós aprendemos como certo. E a gente vai forçando a barra, força tanta barra que a gente acaba causando uma doença, né? Eu vou dar um exemplo bem simples, agora até que diminuir, né? Mas, por exemplo, imagino quantos de nós na infância, não sei, eu imagino que sim, criaram um calo no dedo de tanto escrever, né? Eu até hoje tenho um calozinho pequeno, não dá para perceber, mas é um calo de escrita. Por quê? Porque era onde pousava a caneta. Então, de tanto escrever, eu causei um calo no meu dedo. Então, isso são também o que eu vou apresentar aqui, como nos andamentos, né, que eu quero te apresentar aqui hoje. O que são essas coisas que acabam nos levando a cair, a errar o alvo, a pecar? O que são essas coisas que durante o nosso dia nos leva tanto a pecar, nos leva tanto a errar o erro, a errar o alvo? Não, são as nossas crenças limitantes, né? Eu não sei o quanto você que está aqui comigo, o quanto você me segue, o quanto você está ouvindo essa live. Aliás, eu quero aqui já fazer um parênteses, né? Vou até dar um breakzinho para tomar um gole, para tomar um chazinho. E enquanto isso, eu quero que quem está aqui já mande essa live para os seus amigos católicos, os seus amigos da sua comunidade. Já mande, convide com essa setinha, sabe essa setinha que tem aqui, ó? Então, você pode convidar mandando essa live para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer que elas sejam livres e felizes, não só você. Nós precisamos acordar o mundo que nós somos livres e felizes, essa é a nossa verdade, essa é a nossa essência. E aí,
começar a aprender a tirar as camadas que nos impedem de viver isso, tirar os pecados que nos atrapalham a acertar o alvo, né? Esses pecados que nos fazem errar o alvo, nós aprendermos a tirar isso, tá? Então, enquanto eu faço um golinho, você já convida mais umas pessoas aí. Valeu, valeu, valeu pela força aí de convidar os seus amigos, já entrou mais gente aqui. Então, como eu estava dizendo, o tema de hoje nós estamos ouvindo qual o significado dessa palavra pecado, que ela é nos errar o alvo, né? Você mira em fazer o amor, você deseja fazer o amor, mas aí quando você caminha para aquilo, ai, nossa, eu até fui lá perdoar aquela pessoa, mas ó, que eu cheguei na hora, não deu, me deu um trem aqui na garganta, minha garganta fechou, voltei para trás. Que às vezes acontece, né? É a gente tentando usar as ferramentas que a gente conhece, né? Me forçar a fazer aquilo, né? São ferramentas que nós às vezes conhecemos no decorrer da nossa vida, mas eu tô aqui para te ensinar algumas ferramentas mais práticas e mais certeiras, tá? E eu estava justamente dizendo isso, né? Por que São Paulo dizia que nós fazemos o mal que não queremos e não fazemos o bem que queremos? Por quê? Porque nós aprendemos a viver assim. E aqui eu estou apresentando a vocês as crenças limitantes. Essas crenças que já estão guardadas aqui nessa mente nossa maravilhosa e que elas que estão nos guiando, elas que estão nos deixando no play. Se você faz sempre uma forma, você faz alguma atitude sempre da mesma forma, você de repente nem se questiona mais se aquilo é certo ou errado, porque você já conviveu e já aprendeu tanto a viver daquela forma que é aquilo que te guia, né? Então, assim como os vários atos, né, que a gente faz, que são maravilhosos. Se for pensar, por que a gente toma café de manhã? Por que nós almoçamos meio-dia? Por que a gente janta por volta das 7 horas, convencional, né? Por quê? Porque também são convenções que a gente foi fazendo e dando certo, né? Então, essas que deram certo, ok, gente, não precisa mudar, não. Essas estão ok, ó, legal. A minha ideia aqui é te apresentar aquelas que normalmente você não percebe que é ela que estão te guiando. Inclusive, eu trouxe aqui alguns fundamentos também de estudos de universidade, da Universidade de Psicologia de várias partes do Brasil e fora também, né? Que vai justamente para trazer para vocês um subsídio concreto do que é essas crenças limitantes. Crenças limitantes, estão com essa modinha. Não sei se você sabe que está com essa modinha, mas tá, graças a Deus. Eu fico feliz que cada vez mais a gente possa acordar, né, para as crenças limitantes e nos liberar delas, né? Mas para você entender que ela é também ferramenta de estudo, né? O que são essas crenças? Não sei o quanto você tem ouvido, mas é muito importante acordar. Ao longo da vida, né? Ao longo da vida nós desenvolvemos ideias, percepções, interpretações sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o mundo. Aquilo que nós fomos aprendendo desde a nossa infância, como que meu pai e minha mãe falavam para mim, como que os meus professores falavam para mim, e essas coisas foram se anexando, né? Tornaram-se um arcabouço de aprendizado dentro da nossa mente. Então, é isso que acontece com as crenças limitantes, que elas são visões equivocadas da realidade. Né? Eu achei fantástico essa passagem aqui, é da Universidade Federal de São Paulo, né? Dessa psicóloga que fala, é uma psicóloga comportamental, que diz, né, as crenças limitantes, elas acabam sendo uma visão equivocada da realidade. Porém, a gente acaba enxergando como uma verdade absoluta. Essa crença torna-se tão uma verdade e ela está encarnada em todo o nosso dia, em todo o nosso modo de viver. Então, o comportamento gira em função disso, né? O nosso comportamento começa a girar em função disso. E isso, causa um risco de atrapalhar
a reflexão das nossas capacidades, que eu traduzo aqui, e isso acaba por tirar do nosso dia a dia a plenitude de viver livre e feliz, né? Que é justamente quem disse isso foi a psicóloga Denise Paradiniz, coordenadora do setor de gerenciamento de estresse e qualidade de vida na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, né? Outro tema aqui também, que fala sobre crenças limitantes, né? É que, olha, dizendo aqui, outra parte de outra psicóloga, né? Também da Universidade Federal de São Paulo. Arrastamos muitas dessas crenças durante toda a nossa vida, pois são profundas e arraigadas ao nosso psique, à nossa mente, e se manifestam por meio de pensamentos, sentimentos e atitudes. Então, as crenças limitantes são essas, eu traduzo, né? Eu gosto de dizer que, traduzindo, que elas controlam a nossa vida hoje, porque elas controlam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, consequentemente, controlam as nossas atitudes. E a gente, infelizmente, muita coisa, gente, muita coisa que acontece na nossa vida, a gente acaba culpando. Ai, Deus é injusto. Como que Deus poderia ter feito isso? Deus é injusto. Gente, muitas das vezes é justamente Deus nos dá toda a bondade para todos nós, não é? Ele não faz escolha, essa aqui tem uma estrelinha, essa aqui não tem, não. Todos nós trazemos dentro de nós a essência desse Deus. Porque se existe vida, existe Deus. Existe que Deus é a vida, é a fonte da vida. Então todos nós temos essa fonte da vida. Mas alguns mais, outros menos, todos nós somos controlados pelas nossas crenças limitantes. Gente, alguns mais, outros menos, de acordo com o grau que você acorda, que é para isso que eu tô aqui, né, para nos acordar. À medida que a gente acorda para essas crenças, a gente começa a mudar de vida e não permitir mais que elas nos dominem. Por isso é tão importante a gente acordar para as crenças, porque elas são sutis. Elas são sutis. Chamar de pecado, que realmente elas são um pecado, elas nos forçam a errar o alvo, né? Nós acabamos errando o alvo, que é viver livre e feliz, que essa é a nossa verdade, né? Então, elas se manifestam, né? Essas crenças limitantes, elas se manifestam de forma profunda, arraigadas dentro da nossa mente, através dos nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas atitudes. Que é o que fala aqui, né, a psicóloga Márcia Marchiori, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e especialista em medicina comportamental. Para essa psicóloga, essas crenças, ela diz, continua dizendo, inclusive, essas crenças limitantes podem criar obstáculos para o crescimento pessoal. Afinal, a pessoa não consegue se libertar. Por quê? Porque ela não acorda. Por isso que eu tô aqui, gente. Por isso que eu tô aqui pedindo, viu? Manda essa live, manda essa aula para todas as pessoas que você ama, para acordarmos, para nos acordarmos que o que muitas vezes nos faz errar o alvo são as nossas crenças limitantes, é o que a gente pensa, é o que a gente sente e é como a gente age de acordo com essas crenças. Fica aqui, me aguarde que eu vou explicar um pouco melhor. Por enquanto aqui eu estou dando um contexto científico da coisa, né? Então, para a Denise, essas crenças limitantes podem criar obstáculos para o crescimento pessoal. Afinal, a pessoa não consegue se libertar. É compulsório, né? Compulsório quer dizer, é instintivo, né? E a pessoa só recupera a sua autonomia no momento que decide avaliar e até questionar o que vem bloqueando a sua vida. Acrescenta. Gente, isso justamente um estudo para alguém que, né, essa científica que é a Denise, da universidade, ela diz claramente, as crenças limitantes, ela nos tira a autonomia até o momento que a gente decide acordar, e não é que a gente decidiu acordar e amanhã já tá tudo lindo e maravilhoso, não, gente, nós vivemos 30, 40, 50, 60 anos, 70, 80, de uma certa forma, mas não quer dizer que isso a gente precisa viver pro resto da vida, porque
nosso cérebro maravilhoso, ele está só continuando a fazer o que a gente está mandando ele fazer. Se eu quero mudar, todo dia é um momento de mudança. Todo dia eu posso escolher acertar o alvo, porque é a minha verdade, é a nossa verdade. Todos os dias nós podemos acordar, questionar a nossa autonomia. Volto a dizer, né? Volto a ler novamente o que essa psicóloga diz da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. As crenças limitantes podem criar obstáculos para o nosso crescimento pessoal, porque ela é instintiva. E a pessoa só recupera a sua autonomia, ou seja, a sua essência, a sua conexão com Deus. Eu estou fazendo os meus recheios, né? A pessoa só recupera a sua autonomia, a sua essência, no momento em que decide olhar, avaliar e até questionar o que é que tem bloqueado a sua vida. E é isso que eu estou aqui ajudando. Nos acordar para o que tem bloqueado a nossa vida. É importante, ela continua dizendo, identificar essas crenças limitantes, porque elas podem gerar pensamentos rápidos, instintivos, automáticos e totalmente distorcidos, que inclusive pode causar ciclo vicioso, né? Os vícios, nosso ciclo vicioso, que é o que a gente faz todo dia, o nosso looping, né? Se o looping é bom, ok, se ele tá gerando amor, né? E aqui eu faço até um parêntese, que é um parêntese que eu uso para minha vida, e eu vou te dar aqui, né? Se é amor, tá te trazendo vida. Se não é amor, precisa ser olhar que você tá errando o alvo. Então, eu gosto de dizer, né? Se é amor, se tá manifestando amor, se isso tá te fazendo bem, tá te trazendo saúde, tá te trazendo paz, tá te trazendo tranquilidade, tá trazendo amor, é fruto da manifestação de um Deus que é plenamente amor, então tá ok, você tá amando a você mesmo, as pessoas ao seu redor, a Deus, né? O que você tá fazendo é uma manifestação de amor para alguém, para alguma dessas pessoas, a Deus, a si mesmo e ao próximo, tá ok. Então, se não é amor, né? Se não é uma manifestação do amor a Deus, a si mesmo e nem ao próximo, dá uma olhadinha que é uma manifestação da sua crença limitante e você está pecando, ou seja, você está errando o seu alvo, né? E aqui, então, agora eu vou começar até te dizer algumas pistas que você deve estar no seu dia a dia aí, né? Você deve ter, gente, o meu esperto, né, o Watson aqui, vocês estão ouvindo participação especial do Watson aqui, é porque ele já também tem uma crença limitante, porque chegou moto, ele já dispara latim, então ele já forjou nele isso e não tem como, parou uma moto do correio aqui e ele já dispara assim conosco também, entendeu? Conosco né, eu já diria, se fosse explicar, né, todo o límbico, né, do que nós temos, mas enfim, as nossas crenças, o que nós aprendemos funciona da mesma forma, é tão instintivo que a gente não viu, apareceu moto, a gente já começa a latir, traduzindo para nós, né? Alguém olhou torto para mim, eu já começo. Quer ver, aquela pessoa não gosta de mim, eu sabia que eu não devia ter vindo aqui. Aquela pessoa não gosta, ela olhou torto para mim. E a gente nem imagina que essa sutileza são as crenças limitantes que nos dizem: você não é boa bastante, as pessoas não te amam, o mundo é horrível. Nós vivemos a nossa infância sofrendo bullying e esses impactos emocionais não é que forçando, elas foram imprimindo, é como um carimbo, imprimindo um carimbo no nosso cérebro, mas nós podemos desimprimir quando a gente quer, né? Quando a gente quiser, a gente pode parar, porque a nossa vida, nós podemos até vivermos em pecado, errando o alvo em várias áreas da nossa vida, mas nós podemos mudar quando queremos, porque também Deus já nos deu esse poder, né? Deus já nos deu esse poder, já está dentro de nós. Aqui essa mente maravilhosa, ela tem a neuroplasticidade, né? Um nomão comprido para justamente dizer: ela está sempre se adaptando. Quanto mais você está vivendo a vida e vivendo e mudando e acreditando e se amando e amando as pessoas, ela está gerando vida e gerando novas sinapses. Por mais que
Talvez, né, quando a gente está no auge da nossa vida, isso não seja tão fortemente quanto na infância, né, e que justamente na infância causaram todas essas sinapses que conduziram a nossa vida, que eu não sou boa bastante, que eu não dou conta das coisas, que o mundo é muito perigoso, que dinheiro não presta, que as pessoas assim, assado, não são boas, ou que você não vai dar conta disso, você não é boa porque você não tira 100 parabéns em tudo, então você não, enfim, todas essas sinapses que foram criando na nossa mente, formas de viver, formas de agir, formas de sentir, como a própria psicóloga fala ali, né, a Renata falou ali atrás, criaram essa forma de agir, mas o nosso cérebro, ele é maravilhoso, ele está constantemente fazendo novas sinapses. Então, a gente pode sim parar, escolher, olhar para essas crenças, né, como eu disse, olhar para essa estrada que nós estamos indo e olhar para ela onde que a gente foi que errou e para que a gente possa fazer de novo a mesma estrada de forma acertando o alvo, como foi o exemplo que eu dei no início aqui da nossa live. Se você está aqui no final, vai lá no início que você vai perceber. Que é justamente isso que eu digo, né? Nós passamos pelo mesmo caminho todos os dias, às vezes, e isso nos permite que nós acabemos caindo todos os dias no mesmo buraco daquela estrada, mas nós podemos parar e refazer, olhar onde nós estamos errando o alvo e onde essas crenças limitantes, né? Porque as crenças limitantes, como eu estava dizendo, são elas que nos levam ao insucesso, ao nosso insucesso. Aqui, inclusive, tem passagens da própria, né, Renata ainda que diz que essas crenças limitantes podem estar nelas a base de todo o insucesso. Por exemplo, a crença da incompetência, que leva aos pensamentos como, acabei de dizer, né, não sou capaz, não sou inteligente, eu sou lento mesmo, né? Não sirvo para nada, vai você, eu não dou conta dessas coisas. A gente foi ouvindo tanto isso na infância, a gente não percebe que isso virou crença, isso virou pensamento limitante. Por quê? Porque eu acabei me acomodando, aceitando isso como verdade. Talvez quem disse isso foi meu pai, minha mãe, minha professora. Então eu acabo me acomodando, né? E ali, ainda falando, volto a dizer aqui, agora já outra terapeuta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essas inverdades, né? Não sou capaz, não sou inteligente, sou lento, não sirvo para nada, isso pode ser ainda alimentado por pensamentos como falhar é terrível ou vergonhoso, ou seja, sempre que um desafio é percebido, é melhor desistir, né? De acordo com a terapeuta cognitivo-comportamental Maria Amélia, doutora em psicologia também da Universidade Federal do Rio e docente do PUC, essa distorção de pensamento também é chamada de desqualificação dos aspectos positivos. Foi o que nós, infelizmente, na nossa infância, toda vez que a gente errava e a gente levava uma bronca, batata, a gente aqui já criava um impacto. Acho que eu não vou fazer mais isso, porque não vai dar certo, eu não dou conta. E isso é muito comum, vou dizer, continua ela falando, né? Em pessoas que nasceram em uma família perfeccionista e aprendeu que para ter valor, por exemplo, é preciso esforçar um máximo e nunca errar. Isso é uma das coisas, né? E quando erra, pensa que não ter valor, que quando ela erra, ela não tem valor e por isso a pessoa fica triste. Ela completa ainda que muitas vezes, mesmo em situação positiva, como passar em um concurso, a pessoa já ativa o pensamento de que foi sorte e continua desacreditando do seu valor. Então, essas crenças, a gente foi tão apressionado por essas crenças, elas hoje coordenam a nossa vida. Então, pensa no seu dia aí, no seu dia a dia, como está a sua vida hoje, né? Você está vivendo? Eu imagino que não, né? Enfim, mas olha aí, às vezes você já está em plenitude com Deus e ok, show de bola, é ali mesmo que nós temos que estar, em conexão permanente com Deus. E aqui eu falo, isso não é algo pesado, porque a principal parte quem faz é Deus, que é pleno amor, que já existe dentro de nós e já se manifesta dentro de nós em amor constantemente.
A nossa parte é a parte mais fácil, que é tirar essas crenças limitantes que estão pesando, estão fechando, estão nos deixando cegos a essa verdade, tirar isso gradativamente da nossa vida para que a gente possa viver mais tempo em plenitude, em conexão com Deus. E a Roberta está aqui nessa semana. A Roberta também fez os meus cursos, é uma aluna também dos meus cursos. E essa semana a gente ainda brincou, né, Roberta? Eu falei, Rô do céu, que delícia, né? Quando a gente começa a viver mais em conexão com Deus, nós nos abrimos para todas as bênçãos de Deus. É isso que acontece quando a gente vai tirando, libertando dessas crenças, né, que existem, ou desses pecados que a gente acaba cometendo, errando o alvo. Quando a gente começa a nos libertar, a gente começa a viver nessa conexão com Deus, e aí a nossa vida se transforma. Por quê? Porque a gente vive de acordo com a nossa verdade. Se a gente vive de acordo com a nossa verdade, a gente consegue receber das mãos de Deus todas as bênçãos que Ele nos dá. E aí, como essa semana a gente conversando sobre trabalho, e várias coisas que nós tínhamos conversado na semana anterior sobre esse trabalho, que nós falamos, então aqui a gente podia acontecer isso, então aquilo outro. Gente, em uma semana aconteceu, as coisas do nada, No meu curso eu falo muito isso, Que a gente, quando começa a libertar, a se liberar dessas crenças limitantes e a viver de acordo com a nossa essência, nessa vida em plenitude com Deus, as coisas do nada, a gente começa a participar do departamento do nada. Do nada acontece uma coisa, do nada uma pessoa vem, como ontem, aliás, ontem eu fiquei com o meu coração cheio de alegria. Estávamos em São Paulo, eu estava no shopping, fomos num shopping em São Paulo, e lá no shopping, de repente, meu intestino resolveu querer funcionar. E eu, amor do céu, vamos no banheiro. Bom, eu preciso ir no banheiro. Para tudo, vamos no banheiro. Fomos no banheiro, chegamos lá, a gente, em São Paulo, tem todas aquelas crenças limitantes, que é muito perigoso, mas é verdade, acaba sendo mesmo. Eu não ando com dinheiro, e eu fui entrar no banheiro, não tinha R$2 no bolso para entrar no banheiro. E eu, moça, não me interessa, você me prende lá dentro, mas não me prende aqui fora, que eu preciso entrar. Eu brinquei com ela. Eu não tenho dinheiro. E eu tava com meu esposo, eu vou ver se eu consigo retirar, mas no shopping ele voltou e não tinha. Mas veja só, eu entrei, fui no banheiro, a hora que eu voltei, a moça, meu marido chegou do lado de lá e falou, amor, eu não consegui sacar dinheiro. Aí a moça fala, não preocupa, o rapaz que estava atrás de você, ele pagou os seus R$2. Eu nem sei quem é, gente, mas passei o dia inteiro abençoando ele ontem. Parece coisa pequena, que é R$2, são as bondades que a gente acaba acontecendo e vendo acontecer no mundo. A gente começa a se abrir e essas bondades, acaba acontecendo. A gente acredita que isso acontece, isso acaba acontecendo. Então, do nada, alguém pagou os meus R$2 lá. Então, coisas do nada, assim, desde pequenas como essa, como grandes que estão acontecendo também, na vida da Roberta e na nossa vida, várias coisas do nada começam a acontecer porque a gente começa a viver em conexão com Deus, que é a nossa verdade. Aí a gente consegue acessar todas essas maravilhas que Deus faz no nosso dia, todos os dias. Todos os dias tem bênçãos, tem abundância, tem amor, todos os dias, porque isso é o que Deus mora dentro de nós, E quando a gente para de viver respondendo às nossas crenças limitantes, Quando a gente para de responder a essa forma de agir, E aqui teria várias explicações técnicas disso que eu estou te dizendo, mas eu vou passando para frente, só para ver se você se percebe um pouquinho mais sobre essas crenças corriqueiras. Aqui tem alguns exemplos que eu vou citar só para você perceber se você foi mordida por esse bichinho aí também. Vou te dar algumas sugestões. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, já é tarde para começar, já é tarde para recomeçar, não vou passar, não vou conseguir, não vou aguentar. Os outros são melhores do que eu, os outros têm privilégio, os outros têm mais sorte que eu, e eu não tenho sorte.
Ah, viu, tá bom assim mesmo, médio, mas tá bom do jeito que tá, eu acho que não preciso de mais. Nasci pobre, vou morrer pobre. Ah, eu não mereço ter uma vida assim tão boa, igual você está falando. Tudo isso é crença limitante, gente. Tudo isso tá permeado no nosso dia a dia. Aqui, ó, e a gente vai, né, vivendo, sentindo, falando, pensando de acordo com essa sinapse aqui da nossa mente. Mas nós podemos refazer essa sinapse quando a gente começa a acordar e perceber, olhar para elas, né? E aqui nos meus cursos eu falo muito sobre uma ferramenta maravilhosa que chama-se observador, que nós temos dentro de nós. A gente começa a ligar o nosso observador para perceber onde que nós estamos pecando, onde nós estamos errando o alvo, onde nós estamos vivendo coordenado e controlado por alguma crença limitante. E isso é muito importante, porque você vai percebendo, isso é natural, gente, isso normalmente é... Quantas pessoas, né, já ouviram, viu? Não vai nem olhar esse emprego, não, que não é pro seu bico. Enriquecer só pra gente boa, não, isso não é para todo mundo. Gente, todas as bondades que existem nesse mundo, Deus manifestou para todas as pessoas. Ah, né? Isso daqui também eu vou falar na próxima aula. Deixa eu ver se é de amanhã. Enfim, veja no meu perfil aqui que você vai ver a aula de amanhã. Mas eu ainda vou falar nessa sequência de que, então por que é que a gente, se Deus é tão maravilhoso, né? Se Deus é tão maravilhoso, por que é que a gente, ele não passa por cima? Eu fazia isso, né? Eu falava isso na minha juventude. Deus, você sabe que eu te amo tanto, então me força, eu falava para ele, né? Me força. E depois, mais adulta, eu dizia, ai, gente, bendito livre-arbítrio, por que Deus nos deu o livre-arbítrio? É o grande amor de Deus, né? Porque Deus nos respeita a nossa liberdade. Acima de tudo, Ele respeita a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita. Isso mesmo, por isso essa jornada, acreditar e amar para mudar, né? Fazer esse olhar sobre o que nós estamos acreditando. E aqui, volto a dizer, acredita não só no sentido de fé religiosa, mas é o que a gente acredita. Nós acreditamos em todas essas crenças limitantes, por isso que elas controlam a nossa vida. Eu acredito que o medo, que o mundo é perigoso, eu acredito, porque eu acreditei na minha infância e eu continuo acreditando, e isso continua acontecendo. Por que Deus não interfere? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de acreditar no que a gente quiser. Então, cara, quando nos últimos anos de autoconhecimento, quando essa ficha foi caindo, eu falei, gente, eu preciso ajudar as pessoas a acordar para isso. Que Deus é pleno, já existe dentro de nós, mas as crenças limitantes acabam nos fazendo acreditar em coisas que não são verdades. Em coisas que não são verdades, são elas que nós continuamos repetindo na nossa vida. São elas que estão controlando o nosso dia a dia. Então, aí todas essas crenças, quando a gente não consegue acreditar, quando a gente não consegue vencer na vida, quando a gente não consegue perdoar, quando a gente não consegue fazer o bem que a gente quer, quando a gente não consegue aquele parceiro amoroso ou aquela parceira amorosa, quando a gente não consegue ter sucesso profissional, quando a gente não consegue ter dinheiro, quando a gente não consegue saúde. Gente, todas essas áreas, o que está nos travando são essas benditas crenças limitantes. O que está nos travando é o que nós acreditamos. O que você acredita se torna real. É isso que Jesus já dizia lá atrás. O que nós acreditamos se torna... Se você acredita com todas as forças, que é o que a gente acaba fazendo, a gente continua acreditando com todas as forças que não somos bons o bastante, que não vamos conseguir, que isso é impossível, que dinheiro não é para todo mundo. Se a gente continua acreditando nisso, é isso que continua acontecendo na nossa vida. Mas, volto a dizer, eu não quero terminar essa live sem a principal notícia. A melhor notícia é, volto a dizer, você pode mudar tudo isso. Quando?
em cada momento presente. Isso mesmo, em cada momento presente, que é onde Deus se encontra. Deus se encontra em nós, em cada momento presente. Então, cada momento presente é um momento de recomeçar. Claro que ter algumas ferramentas sempre nos ajudam, né? Inclusive essa que eu estou dizendo aqui, acordar para essas crenças limitantes, é uma ferramenta que nos ajudam a viver de acordo com a nossa essência, viver com aquilo que é a nossa verdade. Então, você pode mudar. E se você quer ter ferramentas para isso, continua me seguindo. Eu vou fazer algumas experiências, essas lives nossas dessa semana, as lives dessas semanas eu vou continuar fazendo aqui no Instagram, esse horário logo de manhã. Mas as 3 últimas lives eu vou fazer ao vivo pela rede social vizinha, pelo YouTube, a rede social vizinha. Então, as 3 últimas, mas veja, isso está no meu perfil. Entra no meu perfil, entra lá e veja quais são os dias das aulas que eu vou dar essa semana e as aulas da semana que vem, que serão pelo YouTube, a rede social vizinha, para que você aprenda e tenha uma experiência um pouco mais profunda, com ferramentas concretas, que eu vou te fazer uma vivência, né? Nesses 3 dias eu vou te levar a uma vivência maior, para você ver que essa neuroplasticidade acontece em cada momento presente. Então, para a gente terminar, para te conduzir ao término desse dia de hoje, dessa aula de hoje, eu vou te convidar a começar a conhecer essa pessoa que eu chamo de observador. Observador é quando você sai da cena instantaneamente e olha para o que está acontecendo. Porque quando você está no meio de uma briga, você está envolto às suas emoções. Eu estou dando um exemplo de briga, mas é porque parece que as nossas emoções estão mais afloradas, né? Mas quando você está naquele fervo, você está sendo movida totalmente, 100% pelas suas emoções, pelas suas crenças, pela sua raiva, pelo tudo. Agora, você tem o poder dentro de você de dar um passo para trás e olhar para o que você está fazendo. Isso, eu diria, claro, melhor você exercitar isso no momento do seu dia a dia, porque quando você está envolto, né, e totalmente tomado pelas suas emoções, provavelmente seja um pouco mais difícil, né? Então, eu vou te dar um exercício até a live de amanhã, até a aula de amanhã. Amanhã já tem outra aula muito boa, justamente para te ajudar a fazer essa sequência para viver a sua plenitude com Deus, né? Mas eu te exercito que hoje você possa olhar para algumas coisas, alguns pensamentos que estão te conduzindo. A hora que você, por exemplo, estiver se relacionando com uma pessoa, perceba, se te deu uma sensação ruim, um pensamento ruim, para naquele momento, dá uma olhadinha e vê se você consegue perceber qual é o sentimento que está dentro de você. Parece ser verdade, tá, gente? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. A minha filha, quando, né, eu dizia muito isso para ela, né, na infância, né? Ah, mãe, as meninas não gostam de mim. Ou então ela dizia, aquelas meninas são enjoadinhas, né? Elas se acham. Então eu não vou me relacionar com elas porque elas se acham. Eu falei, viu, elas devem estar pensando a mesma coisa de você. Porque é isso que acontece. Quando a gente olha dentro de uma situação e se sente mal, o problema está dentro de nós, não está fora, tá? Então, e aqui não como peso, tá? Só como chave de mudança que eu tô dizendo isso. Então, no seu dia de hoje, se tiver alguma coisa que te incomoda e não te faz te sentir muito bem, vê se você consegue fazer 3 respirações profundas e nessas 3 respirações profundas se conectar com a sua essência, que está dentro de você todo o tempo, e quando você respira, você ajuda o seu corpo a voltar a essa conexão, porque isso também já é uma ferramenta, né? Faça 3 respirações e perceba qual é o pensamento que te conduziu naquele momento. Que você não dá conta, que você não é boa o bastante, de que aquela pessoa realmente não te ama. Pode ser qualquer pensamento, né? Só perceba
o pensamento, tá? Não faça nada, o exercício de hoje continua só esse. Só perceba o pensamento. E se você conseguir, anota ele, tá? Anota o pensamento, depois quiser trazer na aula de amanhã, ou me coloca no direct que eu também posso falar e te explicar um pouquinho maior na aula de amanhã sobre isso, tá? Se você quer uma ajuda, perceba-se. E se aquilo te incomodou e você ficou assim intrigada, eu acho que eu não acredito muito naquilo que a Wagner falou, não. Olha aqui, é claro que isso daqui, a verdade é essa aqui, não tá dentro de mim. Então, anote isso, me mande no direct ali, no particular, em mensagem, que eu vou ler com todo carinho e vou te responder, talvez na aula de amanhã ou nas próximas aulas dessa semana, mas eu vou te responder, tá? Aquilo que te incomoda, faça esse exercício, apenas faça, obrigada, Rô, querida, linda. Então, para e começa a ligar o seu observador, que é aquele pensamento, para ver qual é o pensamento que está te conduzindo durante o seu dia. E você vai começar a perceber e a conhecer essas crenças limitantes que estão te fazendo errar o alvo, que estão te fazendo pecar, que estão te fazendo errar esse alvo que é viver a plenitude. O seu alvo é viver em conexão com Deus. O nosso alvo é viver em conexão com Deus. E viver em conexão com Deus é viver livre e feliz mais tempo durante o dia, durante cada dia, tá? E é essa verdade que eu tô ensinando aqui. Então, bem-vindo quem entrou agora. Eu ainda seja bem-vinda, mas eu estou encerrando a live de hoje com o exercício de hoje. Tá uma aula muito gostosa. Fal Silvas, então entra, se eu fosse você, eu vou deixar salvo aqui, tá? E vou subir também na outra rede social. Então, já entra e se você está chegando agora, volta no começo para perceber, para reconhecer onde você está errando o alvo, para você começar a ligar o seu observador, que é uma das ferramentas que eu trabalho, para você perceber onde você está errando e qual é o pensamento que estava naquela hora quando você não se sentiu muito bem naquela situação, tá? Ficamos por aqui com o exercício de hoje e nos encontramos amanhã de novo, às 8 horas da manhã, com outra aula maravilhosa. Lembrei, a de amanhã é sobre procrastinação. Quem não, né? Quem não... em quantas áreas que a gente não está procrastinando, né? Qual é a área que a procrastinação está amarrando o pé? Se você quer saber mais, então, sobre esse tema, vem para a aula de amanhã. A aula de amanhã será sobre a procrastinação. Onde ela está, em qual área da sua vida ela está alojada e como se livrar dela, tá? Mas não esquece do exercício de hoje, tá? Ligar o observador para perceber qual é o pensamento que estava naquele momento em que você não se sentiu muito bem. Perceba qual é o pensamento que você pensou naquela hora e ou traga para a aula de amanhã ou me manda no direct, tá bom? Um beijo e até amanhã, gente. Gratidão pela presença e por todos. Mande mais, tá? Compartilhe essa live com as pessoas que você ama e que deseja ver livre e feliz, tá? Um beijo e até amanhã.